Então, queria falar para vocês um pouquinho aqui sobre recursos didáticos. Assim, eu vou colocar pelas minhas experiências no curso de matemática. Quando a gente pensa em um conteúdo, a gente partia da questão das atividades de orientação de ensino, deixa eu ver assim, movimento lógico histórico. Então, teve toda essa questão de você trazer objetos e recursos didáticos que estejam ligados à vivência, ao meio daquele aluno. Normalmente era assim, mas é claro que existem diversas outras teorias. Seja no bacharelado, na licenciatura, a gente sempre vai encontrar novos métodos, seja ligado às teorias de aprendizagem, como de Skinner, de Piaget, Vygotsky, Geraldi, um monte. Vocês vão trombar com pesquisadores falando sobre recursos didáticos. E pesquisadores igual, por exemplo, de Piaget e Piaget, Vygotsky, tudo, que eram ligados mais à área da saúde. Só que, de alguma forma, os pesquisadores da educação viram que a teoria deles tinha a ver e poderia ter alguma ligação com a parte prática das escolas. Então, com a questão do desenvolvimento, porque quando você vai desenvolver uma atividade para o seu aluno, você tem que saber qual é o público-alvo, qual a idade, qual o nível de desenvolvimento, porque, por exemplo, Piaget ele fala sobre os estágios de desenvolvimento. Vygotsky já traz uma visão mais que é influenciado pelo meio, pelas experiências que a gente tem. Levando por todos esses lados, quando você vai planejar uma atividade, seja de química, de física, matemática, da área de pedagogia, qualquer área em si que está ligado à educação, seja na área de medicina, engenharia, direito, quando o professor vai fazer um planejamento e quando ele pensa assim, não, eu tenho que usar algum recurso didático, o que ele vai olhar? O seu público-alvo. Quem são seus alunos? É para aluno criança de 5 anos? É para crianças de 10 anos? São para adolescentes de 13, 14 anos? Já é para o pessoal que está na graduação, que são os adultos? Então, a partir desse ponto, desse estágio, você começa a pensar em alguns objetos, principalmente se forem recicláveis, ou alguma metodologia em si, porque recursos didáticos, ele está ligado a N situações. Por exemplo, você leva um objeto que foi reciclável, por exemplo, você leva 1 litro PET descartável e você montar algum brinquedo, pode usar ele de potinho para fazer alguma atividade. Então, é um recurso didático, você está usando uma situação. Quando você faz uma atividade de orientação de ensino, por exemplo, você está partindo o quê? Da síntese histórica, você traz o histórico todinho daquela atividade. A situação desencadeadora, você vai montar uma situação desafiadora e depois a síntese coletiva, que é quando você compartilha com o grupo o conhecimento que foi explorado nas atividades em toda atividade orientadora de ensino. Então, o que acontece? Quando você vai montar uma atividade de física, você tem que saber o seu público-alvo. Ou seja, que objetos eu vou usar? Que conteúdo eu vou aplicar? O que eu posso fazer com essa atividade? Eu posso montar uma história, um teatro com aquilo? Eu posso montar um e-book, por exemplo? Um livro explicando de uma forma mais clara o conteúdo? Eu posso ir lá e fazer uma demonstração, igual, por exemplo, naquele artigo da flutuação, quando ele coloca lá um aquário, coloca as 3 latinhas e cada uma está envolvida em uma situação, já é um recurso didático e é algo que é fácil de você conseguir encontrar na sua casa, porque questão de um aquário, você pode pedir um vizinho, alguém que tenha, as latinhas, enfim. As atividades ali, naquele conteúdo que você vai fazer, você pode englobar. Só que como tem um professor que é mediador,
porque a gente está numa parte uma fase, né, da educação que o professor ele não é só aquele que transmite o conteúdo, ele é aquele que media situações. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai plantar dúvidas no seu aluno. Ele não é aquele que vai entregar o conteúdo pronto, igual, por exemplo, ele pode chegar ali com uma bola na mão, por exemplo, e aí ele solta essa bola. Ele pode fazer uma questão de simulação do que Newton fez, entendeu? Sobre a gravidade, sobre as leis de Newton. Ele pode criar essa situação e fazer com que os seus alunos se questionem. Por exemplo, teve um vídeo que eu assisti de física que o professor fazia a medição dele em pé, encostado na parede, e ele fazia a medição dele deitado. Por incrível que pareça, teve uma diferença entre a pessoa que estava deitada e a pessoa em pé, sendo a mesma pessoa, entendeu? Tem situações em que a prática te mostra o resultado da teoria, vamos dizer assim, tá interligado. Então, acaba que o conteúdo em si tá ali baseado tanto na experiência quanto baseado na teoria que se cria. Então, na verdade, a gente não pode só se basear em fórmulas ou só nos experimentos. Você precisa dessa junção, você precisa do conteúdo em si, entendeu? Você precisa que todo o conteúdo em si aconteça. Igual, por exemplo, o processo de ensino-aprendizagem, atualmente é o que? Essa combinação, ensino-aprendizagem. Eu estou ensinando, mas eu também estou aprendendo com o meu aluno. Do mesmo jeito que o meu aluno está aprendendo comigo, ele também está me ensinando alguma coisa. É uma troca. Do mesmo jeito que o experimento prático te traz uma visão abstrata do que pode ser em questão de fórmulas, aquela questão abstrata também te traz um envolvimento da parte prática. Então, na verdade, é todo um ciclo. Então, eu não posso dizer que o conhecimento está ali só na questão de experimentos, mas eu também não posso dizer que ele está só na questão abstrata. O conhecimento, ele está o quê? Nesse ciclo, nesse envolvimento. Entendeu? Então, é muito interessante você usar recursos didáticos que o seu próprio aluno encontra no ambiente dele e criar situações que estejam ligadas à vivência dele. Porque o conhecimento, quando ele está de acordo com o meio, o aluno aprende com maior facilidade. Quando ele é autor, ele é protagonista do aprendizado. Então, por isso que os recursos didáticos são muito importantes. Seja um vídeo que você passa numa sala de aula e depois você propõe uma discussão sobre o assunto, seja uma brincadeira que você pode propor, que às vezes você fala, mas é uma brincadeira, criança. Gente, você pode ter 40 anos que se você jogar uma brincadeira, uma atividade interativa dentro da sala de aula que consiga envolver os seus alunos, eles estão no processo de aprendizagem. Normalmente é assim. Então, eu queria deixar claro a questão de recursos didáticos, a variedade que o ensino possui. E como o professor de hoje em dia tem que ir buscando novos métodos e sempre estar em formação. E obrigada!